Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui de novo. Falei num vídeo anterior sobre a diversificação dos temas, né, que nós iríamos trazer aqui. Iríamos falar sobre várias coisas, falar sobre vários assuntos, sem abrir mão do principal. O principal é o Evangelho, né, pessoal? Mas nós vamos falar sobre temas diversos, assuntos diversos, sempre dando um foco especial na mentalidade gerada a partir do Evangelho da graça de Deus, ok? Eu estava aqui pensando numa tradição, porque isso é uma tradição. A tradição pessimista que nos foi passado em relação ao dinheiro. Eu não sei vocês, mas eu fui ensinado dentro de uma cultura religiosa que dizia que o dinheiro era algo ruim, que você não precisava buscar, correr atrás de enriquecer, sabe? Correr atrás de ganhos, ou de querer ficar rico. Na verdade, dentro da perspectiva religiosa da qual eu fui criado, alguém ser rico era algo ruim. E aí se utilizava textos, entendeu? Mal interpretado. Por exemplo, aquela fala de Jesus quando ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Se utilizava aquelas falas de Paulo isoladas, descontextualizadas, que dizia, por exemplo, que a pessoa tendo o que comer, o que beber, o que vestir, que a pessoa vivesse tranquila, né? Ou seja, quando você usa falas isoladas, você cria doutrinas absurdas, verdadeiras aberrações. E como eu fui criado dentro deste ambiente, eu passei parte da minha vida acreditando que eu deveria ser pobre, eu deveria aceitar a minha condição. Você entende? A minha situação. Então eu fui criado dentro de um ambiente pessimista. Aquele tipo de mentalidade que não te leva a crescer, que não te leva a avançar, que não te leva a conquistar, que não te leva a sonhar, porque a pessoa vive dentro de uma esfera em que o pior é inevitável. Ou seja, não há nada ruim que não possa piorar. 90% dos crentes vivem dentro dessa perspectiva fracassada, fatalista. Ou seja, muitos já se acostumaram com o estilo de vida miserável. E a visão que essas pessoas têm de dinheiro é uma visão totalmente deformada. Porque eu digo uma coisa para você. Jesus, quando disse, por exemplo, naquele texto lá, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus não estava condenando as riquezas e nem tampouco os ricos. Por quê? Porque as pessoas que sustentaram o ministério de Jesus eram pessoas ricas. É só você ver lá o texto de Lucas, capítulo 7. Eram mulheres ricas. Quantas pessoas ricas não tiveram um encontro com Jesus? Zaqueu, por exemplo, que era um cobrador de imposto, era um israelita, mas que prestava serviço para o Império Romano, e por conta disto ele era julgado, havia um preconceito muito grande em relação aos judeus que trabalhavam para Roma. Eles eram considerados como cães, como lixos, como pecadores, entende? Então assim, foram pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas e não foram incentivadas por Jesus a abandonar suas riquezas. O jovem rico lá, o problema do jovem rico não era o dinheiro que ele tinha, era o amor excessivo que ele tinha para com o seu dinheiro. Ou seja, o dinheiro do jovem rico, na verdade, era o ídolo dele. Você está entendendo? Então, por conta deste amor excessivo ao que ele tinha, ele era incapaz de ser um homem generoso, de ser um homem bondoso.
aquilo que Jesus falou para o jovem rico, na verdade, era um teste, era uma prova. E infelizmente o jovem rico não passou. Você está entendendo a questão? Então, meus queridos, existe muita coisa que foi ensinada de forma errada. E até hoje as pessoas vivem no erro. Num erro que foi de forma, digamos assim... Porque eu acredito que tudo que nós aprendemos de forma errada dos nossos líderes, aprendemos de pessoas que aprenderam errado também, que receberam de... Você está entendendo? Ou seja, um erro sendo passado de geração em geração. Essa é a questão. Então, qual é a visão que você tem acerca do dinheiro? Que tipo de visão você tem acerca do dinheiro? É um problema ter dinheiro? Ou o problema é a falta de equilíbrio, a falta de gerenciamento que você tem em relação ao seu dinheiro? Gente, isso é muito sério. Isso pode mudar a sua mentalidade, a sua vida e a vida dos que estão junto a você. Beleza? Forte abraço. Até mais.